Olá, boa noite. O mundo da leitura é a oportunidade que as pessoas têm para ampliar os horizontes, para adquirir conhecimento, fazer história, contar histórias, narrar para imaginar. O grande problema é que no Brasil o índice de leitura é muito baixo comparado a outros países. A pesquisa O Retrato da Leitura mostra que o número de brasileiros que leem até aumentou, só que 44% da população ainda não tem o hábito da leitura. A viagem entre os livros é a mais simples de todas. Não é muito cara, não exige malas abarrotadas de roupas ou acessórios, não exige que você sequer pegue trânsito para ir a uma rodoviária ou aeroporto. Não te obriga a passar dias numa estrada ou horas e horas a bordo de um avião. Não precisa pagar hotel, pousada ou um hostel, não necessita de muito. É só deixar a mente voar. Basta alguns segundos e o leitor pode ir a qualquer lugar do mundo, do Brasil para a Europa ou Ásia ou para onde você quer ir. Dá para voltar ao passado, imaginar o futuro, dá para conhecer uma cultura completamente diferente, sentir sabores, ouvir canções. Só que por mais bela e fascinante que seja, infelizmente essa viagem não é a mais desejada pelo brasileiro. Não é a mais sonhada pela maioria das pessoas. Não é a viagem dos sonhos para muita gente. Mas sabe de uma coisa? Mesmo assim, a leitura continua sendo uma janela aberta para a vida. É a chance eterna para ampliar os horizontes. É a oportunidade de renascer, de ir e vir, de derrubar um muro e ver muito mais além. Tem gente que nunca teve essa oportunidade, é verdade. Na marra e com raça, teve que enfrentar o obscuro, mas através da luz do coração venceu vários desafios. A primeira história da nossa reportagem é justamente de uma pessoa que não teve a oportunidade de aprender a ler. A infância difícil e pobre impediu Dona Socorro de viajar pelas letras e histórias. A minha infância foi muito difícil, porque eu sempre trabalhei em casa de família para ajudar meu pai e minha mãe. Além da infância difícil, Socorro teve que enfrentar rígidas regras dentro da escola. A professora era muito... Eu lembro que tinha um negócio de pau para matora, que elas davam na mão da gente, quando a gente queria fazer lição. Elas batiam na mão. Isso eu lembro como hoje. E era muito difícil. Tinha dia que eu não queria, porque eu chegava em casa, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Eu estudava de manhã e de tarde eu tinha que ir para a roça. Aí foi indo, sabe? Eu nunca tive assim dizer assim, hoje eu vou para o estudo. Não. Eu ia um dia, eu ia assim. Um dia que eu aprender a fazer meu nome, aí tudo bem. Para sentirmos na pele as dificuldades enfrentadas por uma pessoa que não sabe ler, acompanhamos a rotina de Socorro. Enquanto estávamos gravando, ela atendeu uma ligação que era para a patroa, mas não conseguiu anotar o recado. Posso. Sim. Na Avenida Paulista. Amanhã às 15 horas. Às 15 horas. Socorro faz parte dos 8% de brasileiros que não sabem ler. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas são analfabetas. A pesquisa mostra também que 21% dos entrevistados frequentaram a escola só até a 4ª série hoje, o 5º ano do ensino fundamental. A região Nordeste é a que concentra o maior número de analfabetos, 14% da população.
Em seguida, vem a região norte, com 12%, e as regiões centro-oeste, sul e sudeste. A infância dura vivida por Socorro é a mesma realidade de muitas outras pessoas. Bom, e aqui dentro do estúdio hoje eu recebo Rosária Boldarini. A Rosária é graduada em Letras, tem mestrado e doutorado em Educação. Além disso, é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Linguagem, Ensino e Narrativa de Professores da Unesp. Ela tem experiência na área de letras, com ênfase justamente em leitura e educação. Por isso, a nossa convidada hoje. Rosária, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Rosária, a gente está fazendo esse programa com base nessa pesquisa que a reportagem mostrou, o Retratos da Leitura, que tem dados recentes mostrando que o número de leitores no Brasil até cresceu. Teve uma ligeira alta, mas ainda assim a gente tem um percentual de 30% da população que nunca comprou um livro na vida. São demonstrações de alguma falha em algum momento do processo? O que acontece? Sim, são muitas falhas em muitos momentos do processo. Se a gente olhar para a história da educação no Brasil, a gente vai perceber que desde que nós começamos o nosso processo civilizatório aqui, a educação ela foi para as pessoas de uma determinada camada social. Então, no início com os portugueses, depois já uma educação no Brasil, com a elite estando naquele lugar, ocupado por ela. Dos anos 70 para cá, a gente teve uma imensa entrada de pessoas na escola, o que é maravilhoso, por conta de várias questões políticas, econômicas e sociais, a escola precisou ser democratizada. A questão é que essa escola abriu muito em quantidade, mas se preocupou pouco com a qualidade. Então, quando a gente começa a receber na escola pessoas que não estão acostumadas com as práticas leitoras, fica muito difícil você tornar isso parte da vida delas. A gente tem que imaginar que ainda hoje muitas crianças entram na escola e é ali o primeiro lugar que elas vão ter contato com um livro. O livro não faz parte da vida dessas famílias. Então, a gente está sempre vendo que os índices eles têm melhorado razoavelmente, mas ainda está muito aquém daquilo que a gente gostaria. Então, tem um outro, eu não sei se a gente vai falar disso ainda, mas tem um outro dado na pesquisa que mostra que muitas pessoas se dizem leitoras, mas também dizem que não compreendem muito o que leem. Esse é um ponto importante, até porque a pesquisa mostra que a média de leitura do brasileiro é de 4,96 livros por ano, quase 5 livros por ano. Só que metade dessa quantidade é lida por completo, a outra metade é lida em partes, e a metade também é lida por indicação da escola. Isso mostra que não há uma vontade da pessoa em ler propriamente. Não, eu não diria que... Eu não responsabilizaria a pessoa. Eu responsabilizaria mesmo esse processo em que há uma falha. Desculpa te interromper, as falhas que você estava mostrando são de partes políticas, né, da estrutura educacional, mas também passa um pouco pela família, porque você estava mostrando a crianças que, vasta maioria, têm contato com a leitura só quando estão na escola, quer dizer, em casa não tiveram a oportunidade nem o exemplo de verem os pais, os irmãos, os avós, ou seja lá quem for que convive nessa família, com o hábito de ler. Exatamente. Mas também essas pessoas não tiveram um processo educacional que possibilitou. Você percebe que vai sendo um grande ciclo, né? Vai acontecendo. Então, o avô, o pai, a mãe não teve essa relação. Pelo processo também. E aí acaba não tendo aqui. Algo que eu estava dizendo, né? Quando a gente vê que muitas pessoas se dizem leitoras, mas dizem que não compreendem o que leram, isso mostra, assim, o dado fica um pouco mais grave. Porque se você não compreendeu,
na verdade, não houve leitura, né? O que essa pessoa faz é decodificar, ou seja, ela reconhece as letras, ela forma palavras, mas ela não cria significações, sentidos. Por isso, talvez, o abandono, quando você fala que muita gente diz que leu fragmentos ou abandonou, talvez por isso, porque não faz sentido para ela. Leitura é atribuição de sentidos. Quando eu consigo olhar para aquilo que eu estou lendo, entender e criar outras imagens, outras significações na minha cabeça, esse é o processo de leitura. Então, como muita gente não consegue fazer esse processo, por isso não gostam de ler ou não criam as práticas leitoras, né? Agora, a gente está num momento em que o acesso à informação, o acesso à internet é muito amplo. Então, há pessoas que não leem livros, mas elas leem de tudo na internet. Isso conta para o processo de leitura? Ler textos e correntes que são enviadas nas redes sociais, isso vale para se dizer temos leitores? É complicado. Eu acho assim, hoje, né, a gente não pode negar que nunca se leu tanto na história da humanidade como se lê hoje. Então, assim, a gente entra no ônibus, a gente vai ao mercado, a gente chega na escola, na faculdade, está todo mundo com o celular na mão, fazendo algum tipo de leitura. Sim. Então, hoje em dia, realmente se lê muito mais. O que eu acho o que nós precisamos nos preocupar é com a questão da qualidade dessa leitura. Então, a pessoa lê, mas será que ela está entendendo aquilo que ela leu? O que é informação? Porque algo também que eu acho que é bem importante a gente considerar é que há uma grande diferença entre informação e conhecimento. Hoje o nosso tema é o hábito de leitura do brasileiro. Diferente de Dona Socorro, que você conheceu no primeiro bloco, Tatiane Leite teve a oportunidade de estudar desde a infância. Ela cresceu numa família que investiu e que sempre priorizou a leitura. E ela não guardou essa chance só para ela, mas montou um canal no YouTube sobre leitura e tem sido uma multiplicadora no hábito de ler. Além do número de analfabetos, a pesquisa O Retrato da Leitura no Brasil mostra também que, por outro lado, 56% dos brasileiros se consideram leitores. O resultado é até otimista se compararmos com os números de pesquisas anteriores. O retrato levou em consideração pessoas que leram um livro inteiro ou em partes nos 3 meses anteriores à investigação. E mesmo não tendo lido um livro por inteiro, nem somente partes dessa obra literária, 75% dos entrevistados, isto é, cerca de 150 milhões de brasileiros maiores de 5 anos, dizem gostar de ler. E se tem alguém que gosta de ler, esse alguém é a Tatiane Leite. Desde a infância, a Tati sempre amou viajar pelos livros e sempre teve a família como principal motivadora. Hoje, ela é formada em jornalismo e continua super amante da literatura. De tão fissurada que é pelos livros, decidiu lançar um canal no YouTube só para falar dessas histórias. Tudo bem? Tudo bem? Bom. Pode ir? Oi, pessoal, tudo bem? Assim como eu, vocês estão nervosíssimos. E ele nasceu mais do que um canal para falar de literatura, de livros e tudo mais, e fazer resenhas, o que quer que seja, ele nasceu com as aulas, né? E foi justamente para tirar esse peso que a literatura tem e apresentar a literatura de uma maneira leve, tranquila, mostrando que dá para entender literatura, que dá para ver a literatura em tudo e que todo mundo é potencial leitor, sabe? Hoje, o canal da Tati Leite tem mais de 78 mil inscritos. O vídeo mais popular tem mais de 150 mil visualizações. Todo empenho para multiplicar o número de leitores. É pegar essa galera pela mão e falar assim, vem aqui, deixa eu te mostrar que você também está incluído nisso.
A partir de 2016, Tati Leite decidiu contabilizar quantos livros já leu. E olha, já foram muitas obras. No ano passado, eu li 80 e tantos livros. No ano anterior, eu li 70 e poucos. É bem verdade que o número de leitores brasileiros cresceu, mas ainda muita gente não tem o hábito de ler. Veja nesta biblioteca, por exemplo, ela poderia estar muito mais movimentada. Uma pesquisa, o Retrato da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro, identificou que só 5% dos brasileiros frequentam esses espaços. Um outro dado que chama muita atenção veio de uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial. De acordo com a instituição, o Brasil vai precisar ainda de mais 260 anos para dominar a leitura. A população, em geral, não percebe que aquele é um espaço para toda a comunidade e um espaço de acesso não só ao livro, mas à cultura, né? Então, eu acho que falta principalmente uma compreensão maior, né? Ou talvez uma campanha para mostrar que esse espaço, biblioteca, né, é um espaço de acesso à informação, à cultura para toda a população. Você tem um modelo de biblioteca, né, que também acaba um modelo tradicional, né, de as pessoas olham como um espaço de guarda de livro, espaço do silêncio. Então, hoje se discute muito um novo modelo de biblioteca, que é uma biblioteca de transformação social, né, e que deve oferecer, sim, para aquela comunidade, além do acesso ao livro, né, ações que mobilizem para a leitura, né? Zohar ainda acrescenta que da população que não gosta de ler, 50% não faz porque tem dificuldade de compreender o texto. E os complicadores não param por aí. Nós temos professores que não são leitores, nós temos bibliotecas fechadas, bibliotecas que não estão com um acervo atualizado, que interesse aos seus alunos. E a própria escola, no seu projeto, né, ela não cria o espaço para leitura, você não tem práticas leitoras contempladas no currículo escolar. Mais uma vez, usaremos os dados da pesquisa do Instituto ProLivro. Segundo os dados, 27% da população que concluiu o ensino fundamental são considerados analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que decodificam as letras, mas não compreendem o que lê. A mesma pesquisa mostra que 23% dos brasileiros dominam a leitura e apenas 8% conseguem compreender de forma plena o conteúdo do que leem. E tem mais. Entre os anos de 2003 e 2012, cerca de 30 milhões de pessoas concluíram o nível superior. Mas apesar dessa inclusão dentro do sistema de ensino, o analfabetismo funcional ainda é extremamente presente na vida do brasileiro. Mas a questão da qualidade da educação, tanto no ensino básico quanto no ensino médio e no ensino superior, é algo que nós ainda temos que construir. E temos absoluta convicção que a leitura é um instrumento fundamental para isso. Bom, aqui no estúdio eu estou hoje recebendo Rosária Boldarini, ela é doutora em educação. Rosária, a gente encerrou o primeiro bloco e você estava falando sobre a disseminação de leitura, porque as pessoas não leem só os livros, mas estão lendo o tempo inteiro alguma coisa, principalmente nos smartphones, mas você ia dizer que há uma diferença muito grande entre conhecimento e informação. E aí? Isso. Então, porque as pessoas, sim, estamos lendo muito mais, mas o quanto essa leitura ela está trazendo ganhos, o quanto essa leitura está trazendo conhecimento. Porque todas as pessoas podem fazer essa experiência que eu vou falar agora. Abre o seu celular na página lá de qualquer site, leia durante 10 minutos tudo que está ali, guarda, dali 10 minutos tenta lembrar o que foi que você leu ali. Porque é muita informação. Então, não se retém muito pouco. Né? Então, isso é um problema. Porque isso, para mim, não caracteriza uma concretização da leitura. A leitura ela tem que servir para te trazer algo, mesmo que não seja imediato. Então, as pessoas elas estão muito afoitas ali em busca de informação, mas elas não retêm o que é necessário para criar conhecimento a partir dali. É claro que não dá para a gente todos os dias ficar lendo 1000
teorias, teses e artigos sobre um determinado assunto. Mas o que a gente tem visto, principalmente nas redes sociais e principalmente nos últimos tempos, é tudo muito raso. As pessoas, elas não conseguem mais argumentar. A gente vê discussões ali que duram dias ali, mas ninguém, na verdade, se a gente for olhar, ninguém tem muita razão, porque todo mundo está falando a partir apenas daquilo que acha, daquilo que pensa, né? E não, então, eu acho que isso é um problema, mas também acho que a gente vai conseguir ainda, porque é muito novo. Essa questão, por exemplo, dos smartphones que você falou, isso tem quanto? 5, 10 anos? A democratização do acesso ainda é recente. Mas aí isso me leva a pensar sobre um outro aspecto que a gente já deu uma pincelada aqui, que é a falta da interpretação, né? A falta de condições de interpretar o texto. A própria pesquisa mostra que na casa de 30% dos pesquisados se declararam não capazes de interpretar. Talvez esse número seja maior, porque esses 30% tiveram a coragem de dizer para a pesquisa, dizendo, eu leio, mas não consigo entender. E aí a gente tem uma filosofia correndo por aí, dizendo que o ódio é muito forte, muito grande, por exemplo, nas redes sociais, na internet, mas há também muita falta de interpretação de texto. Quer dizer, alguém escreve alguma coisa, a outra pessoa lê, por não conseguir compreender, responde a isso com bastante veemência. Essa é uma verdade que se pode presenciar, se pode evidenciar. Sim, sim. Ou isso que você falou é o que tem acontecido muito, ou então a pessoa, às vezes, lê uma manchete e, às vezes, isso acontece muito, você é jornalista, você sabe melhor do que eu, às vezes o texto, ele vai desconstruir aquela manchete ali. Sim. Né? Às vezes coloca para chamar a atenção e tal, mas o próprio... E até isso a gente observa. A pessoa publica aquilo na sua rede social, achando que é favorável àquilo que ela pensa, quando na verdade não é. Então, é realmente essa profusão de informação que a gente tem hoje em dia e a falta mesmo dessa relação com essa questão da leitura, da interpretação. Agora, uma das coisas que a gente precisa tentar fazer aqui no nosso programa, no Jornalismo do Novo Tempo, é tentar apontar algum tipo de solução. Essa questão, por exemplo, da falta de interpretação, isso é cognitivo? Não. Não é cognitivo. Não. Quer dizer, toda pessoa que lê, ela vai ter condição de interpretar. A não ser precisa? Então, a não ser que a pessoa realmente tenha algum tipo de comprometimento cognitivo. Sim. E até mesmo essa pessoa, a gente sabe que hoje os avanços nessa área são imensos, até mesmo essa pessoa é capaz de fazer leitura. Todos nós somos capazes de ler e interpretar e entender o que está colocado ali. De novo, volto para a escola. Não tem como a gente não pensar na escola. A escola, ela tem que fazer um trabalho diferenciado, ela tem que mostrar para esses alunos que a leitura, ela é importante. A escola, hoje em dia, ela tem que ter uma preocupação muito grande, que é justamente lidar com a tecnologia. Não basta você proibir. Não se pode mais usar celular na escola. Isso é irreal, porque as crianças, até as pequenas, têm os seus celulares. Então, a escola, ela tem que mobilizar, né, os seus autores ali, os professores, os coordenadores, os pais também, para tentar utilizar essa tecnologia, que não tem como fugir, de maneira favorável. De maneira favorável. Mas aí os adultos que já passaram dessa fase, vão fazer como? Tem como buscar isso? Eu acho que tem como buscar, sim. Eu acho que tem que ter o contato com os livros, ler realmente. Eu acho que não é um problema abandonar uma leitura. Se não está te agradando, abandona, mas busque algo e ter menos pressa, sabe? Assim, então, assim... E o importante não é contabilizar quantas obras foram lidas. É o quanto você absorveu daquela leitura. E ler coisas que são contrárias àquilo que você pensa, àquilo que você... É uma prática. A gente ouve falar muito em hábito de leitura, sim, mas hábito a gente ganha ou perde, né? Então, a pessoa tem o hábito de
o mar, por exemplo, ela deixa de ter o hábito de... Se a gente começar a falar em prática, a prática envolve a comunidade toda. Então, é todo mundo tentando realmente que aquilo ali funcione. E não tem, Hélio, eu posso estar sendo bem sonhadora, mas eu não vejo possibilidades sem a questão da leitura. Rosária, muito obrigado porque você se disponibilizou a vir aqui hoje. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Agradeço também à Universidade Mackenzie que permitiu a sua presença aqui. Muito obrigado a você de casa. A gente volta no próximo programa com mais um tema de interesse seu aqui no Realidade em Pauta. Até lá.